Segundou com mais um podcast 10 de segunda, toda segunda-feira, uma série de novas ideias de segunda categoria. Segundou, JP. Segundou, Felipe, boa semana, episódio 27, começando aí já um episódio que vai ser bem interessante, onde a gente vai falar de economia, vamos falar aí de um problema que o Brasil enfrenta e vários outros países, mas acho que vai ser um episódio bem rico aí para a audiência. E a gente está aqui na nossa terceira temporada, então lembrando que a gente traz problemas que a gente brinca ali que seriam de segunda categoria também, para a gente pensar aqui criativamente em propostas para solucioná-los e as ideias aqui estão propostas e ideias de segunda categoria. E para pensar junto aqui hoje conosco, a gente está com um grandíssimo convidado, o Arthur Kenzo, que é embaixador da IU, assim como eu aí, grande amigo, corredor, crossfiteiro, recém-formado em economia e trabalha no mercado financeiro. Seja bem-vindo, Arthur. Felipe, João, brigadíssimo pelo convite. Obrigado aí pela introdução. Levantou minha bola. Obrigado mesmo, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a confiança e estou ansioso para esse bate-papo. Vai vir muita ideia boa e a gente vai desenrolar um assunto muito legal que é muito atual. E bora lá, estou muito ansioso. Bora, o prazer é nosso, Arthur. E hoje, então, como tema do nosso episódio é como diminuir os juros no Brasil de maneira sustentável. Então, um grande desafio aí para o Brasil. Então, como reduzir os juros de uma maneira sustentável no nosso país. Isso, de uma maneira sustentável e não no canetaço, digamos assim. Então, os juros está muito em alta aí, a gente trazendo os conteúdos de economia, a gente fala aqui bastante vários episódios diferentes, e acredito que muito também pela questão de conteúdos hoje, a gente, assim como está a vertente do esporte, aí, então eu trouxe do Arthur aí que está participando da seita aí da corrida, eu sei que o João aí também está namorando ele, quase entrando nessa seita também, todo mundo correndo, porque está todo mundo fazendo conteúdo sobre corrida, a gente também está tendo um grande crescimento em relação à demanda por investimentos, as pessoas entenderem melhor, então, como manejar o dinheiro que está recebendo, como lidar com o dinheiro, e acaba trazendo muito essa questão dos juros, principalmente porque acredito que nesse meio tempo que as pessoas foram criando mais conteúdo sobre isso, a taxa de juros Selic, ali a principal, também teve um grande movimento. Ela também não ficou tão estagnada. Então ela baixou, cresceu, agora ela está começando a baixar de novo. Então isso acabou que trouxe muito para a pauta popular, digamos assim, para as pessoas estarem falando sobre os juros. Então, desde o conteúdo daquele sempre que quem costuma fazer, então baixou a Selic para tal, o que devo fazer? Aumentou a Selic para tal, o que devo fazer desde isso? Então, como teve muito esse movimento, ultimamente também contribuiu para a gente estar aqui justamente fazendo até um episódio sobre isso. Mas acho legal a gente trazer antes até um contexto mais histórico ali, desde essa questão, a gente pegar o beabá ali econômico, mas também do Brasil, lidando com a questão dos juros e dos atores ali, dos players envolvidos nisso. E agora, acho que só dando uma introdução ali, falando um pouquinho do conceito de juros, que para uma breve introdução aí para o pessoal, que, bom, os juros, ele é o dinheiro, o preço do dinheiro no tempo. Essa frase, ela é complexa, tem que ficar pensando, preço do dinheiro no tempo. O que é isso? Então, alguém vai pegar um dinheiro hoje, que essa pessoa não tem, vai pegar o dinheiro de um banco, provavelmente, ou de outra instituição, e ela vai pagar no futuro. Então, os juros é justamente esse futuro, né? Então, quanto eu vou realmente conseguir pagar no futuro, o que eu vou fazer, qual que é o risco de eu pagar ou não esse dinheiro no futuro. Então, basicamente, os juros é um serviço que o banco ou outra instituição presta para a pessoa, que é, ok, tu não tem esse dinheiro, eu te dou agora. Então é um viés temporal, né? O banco pode dar o dinheiro agora para a pessoa precisa do dinheiro agora, ela vai, provavelmente a ideia seria ela aumentar a renda dela, as empresas fazerem algum investimento, enfim, conseguir que no futuro eu aumente a minha renda e daí consiga pagar esse valor ao banco, né? Ou a outra instituição. Então a ideia dos juros, ela é justamente esse preço do dinheiro ao longo do tempo, muito voltado para o risco,
de quem está pegando emprestado, qual é o risco dessa pessoa pagar, em quanto tempo ela está pagando. Acho que esses seriam os dois grandes pontos ali. Qual é o risco de ela realmente conseguir pagar e quanto tempo depois ela vai pagar. Muito, muito bem colocado, João. Eu também adicionaria sim, porque você falou sobre ter o dinheiro agora e pagar lá na frente, né? Uma empresa usa do crédito e os juros é cobrado em cima disso para investimento, para empreendedorismo, para a criação de algo novo ou melhorias, até mesmo, né, para investimentos dentro da própria empresa. Elas pegam crédito em bancos, em corporativas, no mercado financeiro. E eu também acho interessante falar que os juros, além disso, ele também é o preço da nossa moeda em relação a outras. O preço do real, do dólar, do euro. Isso é muito interessante falar, porque assim como os juros para empréstimo, né, o crédito, ele é feito aqui dentro mesmo do nosso país, digamos assim, o juros alto ou baixo influencia muito no capital estrangeiro entrando no Brasil. Então também tem esse tipo de investimento, que é muito interessante. Falando da história um pouco dos juros, como o Felipe falou, por exemplo, antes da pandemia, tínhamos uma taxa Selic baixíssima. Desculpa, um pouco mais alto. Na pandemia, isso caiu, depois subiu, justamente para isso, porque é uma política monetária, né? É uma ferramenta de política monetária para o governo controlar a economia, de forma que ele aquece ela, dá um pouco mais de liquidez, as pessoas gastam um pouco mais, os bancos emprestam um pouco mais, e depois aumenta os juros, puxa a rédea, vai dando uma freada. Legal trazer esse ponto de política monetária que realmente ele interfere muito. E até daí falando também de história, assim, acho que os juros ele sempre foi visto como algo polêmico e talvez tem gente que fala, puta, não gosta muito dos juros, acha que é uma parada meio, assim, que parece que não é muito honesta, digamos assim. Às vezes tem muita gente que tem essa visão e isso vem, assim, de centenas de anos atrás. Até a própria Igreja Católica, ela proibiu a cobrança de juros. E até um fato curioso que por conta disso, principalmente ali na Europa, como os católicos eram proibidos de cobrar juros, os judeus que não tinham essa proibição, eles podiam criar os bancos, né? E até hoje tem várias famílias, tem relações assim de famílias, algumas famílias judaicas com bancos, né, justamente por conta dessa proibição da Igreja Católica há centenas de anos atrás, e ainda continua um pouco essa relação. Então, um fato curioso justamente essa questão aí dos juros que sempre foi algo visto aí com certo receio. Os juros acaba sendo visto como um inimigo, porque ele pode ser, né, nosso inimigo. Assim, ele é uma remuneração por um serviço também, né, o empréstimo do dinheiro, o que dependendo de qual lado você tá pode ser muito bom, olhando como um investidor, né. Você investe, em troca disso você é remunerado, mas caso contrário, os juros passam a ser o nosso inimigo mesmo. E eu acho interessantíssimo o que tu falou, João, o fato histórico, porque é muito legal a gente analisar isso para entender o que a gente vive hoje, especialmente com o Brasil e nosso histórico de inflação e juros, né? A gente sempre que faz um bate-papo assim, né, e que eu lembro das minhas aulas, algum professor vinha e falava de heranças. Heranças o quê? Heranças de governos passados, certo? Porque o Brasil colhe até hoje heranças, não só na cultura, mas financeiramente falando mesmo, pagando dívida de muitos e muitos anos atrás. Então, acho que o quesito histórico a gente pode destrinchar muito quando a gente pensa no nosso hoje. Ainda mais só a gente bater um papo com os nossos avós, com os nossos pais,
quem viveu lá a década de 80, a década, metade só, né, de 90 até o Plano Real em 94, o que essas pessoas não viveram, a maluquice que não era, a gente nunca vai conseguir saber, a gente consegue imaginar vendo vídeo e eles falando. Lembro que meu pai falava que ele ainda era um pouco novo, né, mas ele saía no mercado com os pais dele, com os meus avós, e estocavam coisas quando tinha preço bom, né, porque nunca podia se saber amanhã. Então, como um economista, eu sempre gosto de olhar para a história, até um papo legal, né? E justamente por essa experiência em inflação, digamos assim, isso até na hora de analisar, assim, o contexto, a conjuntura, assim, muito, a galera até leva já numa brincadeira ou até num memetizar, digamos assim, esse lance de a gente já saber lidar, ou na hora de analisar uma Argentina, os Estados Unidos, todo preocupado, Reino Unido, Inglaterra, eles estão preocupados, tem que aumentar os juros, e a gente, tipo, tá, é só aumentar os juros ali, tá tranquilo, sabe, sabendo já lidar com isso. E aí, só trazendo agora um pouquinho do que é o contexto, a conjuntura agora, assim. A gente tem, então, um momento de altas de juros no mundo inteiro, e sendo o principal ator ali subindo, no caso, os Estados Unidos, que aí seria o principal da moeda, assim, digamos, e que, quando sobe os juros dos Estados Unidos, acaba enxugando a sobra, digamos assim, a maioria do dinheiro acaba passando para lá, porque seria o investimento mais seguro do mundo, o Tesouro dos Estados Unidos, que seria o melhor pagador, o mais seguro, certo, que vai lhe pagar. Assim como o Arthur falou, dependendo do lado que você estiver, seria o mais seguro para os dois lados, digamos assim, você emprestar esse dinheiro, então, para os Estados Unidos. E aí, eles aumentando os juros, o que acontece? O dinheiro vai mais para lá, e para você tentar manter dinheiro aqui também no Brasil, nos outros países, você precisa oferecer um juros real, digamos assim, no final das contas, descontando esses juros então cobrado e a inflação, você precisa oferecer, pagar mais, digamos assim, algo que seja tão benéfico quanto, ou que cubra o risco de investir sem ser lá nos Estados Unidos, de modo que a pessoa prefira, então, deixar esse dinheiro aqui e não arrastar lá para os Estados Unidos. E junto a isso muito se deu também por conta, primeiramente, da Covid, que obrigou, então, todos os governos a gastarem mais, e aí você injetando mais dinheiro na economia, começa a circular e meio que a curto prazo, digamos, médio prazo, isso vai se replicar junto à inflação, aí os valores vão começar a aumentar. E para você controlar isso, você precisa aumentar os juros. Só que além da Covid, começou outros eventos que também começaram a ter que impulsionar essa injeção de dinheiro novo, imprimido, digamos assim, na economia, que é a guerra na Ucrânia. E agora outras guerras e conflitos começaram também como é que eu posso dizer, a se impulsionar. Então, com a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos têm que enviar mais dinheiro para a Ucrânia, países da Europa têm que também enviar coisa para a Ucrânia, a Rússia também tem que investir mais para suprir essa guerra, estar alimentando ali todas as demandas. E aí a gente não vai entrar nos méritos aqui de quem ganha com a guerra ou não, enfim, mas acaba tendo mais dinheiro ainda sendo impresso. Isso vai aumentando mais a inflação, mais custos. E aí, para você lidar com isso, você acaba aumentando os juros. Só que o Brasil meio que já se adiantou desse movimento, justamente aí a gente pode até brincar aqui, por já ter essa experiência de saber lidar ali, já ser mais íntimo da inflação, não sair tão assustado, já começou a aumentar antes que a galera, digamos assim. Tanto que a gente já está num ciclo de baixa. E muitos ainda estão recém, de repente, essa reunião, as super quartas que chamam, que é quando o Fed lá nos Estados Unidos, o Banco Central de lá, e o do Brasil também, decidem na mesma quarta-feira qual vai ser dos juros naquele período, se vai aumentar, se vai manter, se vai baixar. Então, recém agora, acredito, né, mantendo. Então, não, mas isso aí a gente vai deixar como está. Enfim, e a gente já está baixando ali aos pouquinhos. Hoje está 11,25%. E aí, o que seria essa taxa? É a que meio que o Banco Central, então, que é legal da gente dizer também que agora é independente, então são profissionais ali, e o Banco Central que decide desde 2021, independente do governo que está, ou da bandeira, enfim, do governo que está no executivo atuando, esse seria o valor do dinheiro no Brasil. Então, como o Arthur falou, do juros também precificar o valor do país, ali, da moeda. Então, seria os juros, no caso, complementando do João, então, disso de emprestar, seria esse o valor. E é legal a gente explicar isso tudo, até para... A gente vai trazer os
os motivos pelos quais, de repente, tem essas questões junto aos juros, ou talvez, principalmente hoje em dia, mas não por conta da igreja, essas coisas, mas é legal a gente explicar o quanto é necessário, o quanto faz parte do game ali, esse joguinho de gerar essas dívidas, de buscar o dinheiro junto com os juros, né? Só um parênteses aqui que eu acho legal mencionar, que você falou do Banco Central do Brasil, que ele acabou se adiantando e foi bem. Ele agora, faz acho que umas 2 semanas, o Roberto Campos Neto ganhou como melhor presidente do Banco Central do mundo. Teve um ranking lá, enfim, ele foi eleito melhor do mundo, o brasileiro. Então, acho que nesse sentido a gente tá bem servido aí de banqueiro central por hora. Assuntos interessantíssimos, né? Vou pegar o gancho do Roberto Campos Neto. Se a gente olhar aí o último nome dele, Neto, o avô dele foi... Putz, agora me fugiu o cargo que ele tinha. Mas ele atuou também na década de... De 80, eu agora acho. me fugiu. De 80, né? 70, Ele 80. atuou também. 70 e 80, ele atuou e foi um homem muito renomado na profissão dele. Então, só uma curiosidade que eu acho legal, mas, de fato, a autonomia, a independência gera autonomia para o Banco Central, e isso é muito saudável para a nossa economia. Sem entrar em méritos de política, as questões de diminuir ou aumentar os juros, a gente tem muito mais segurança. Não nós, João, Arthur e Felipe, né? Mas nós, grandíssimas instituições e até no cenário geopolítico internacional. Porque estabilidade econômica e estabilidade política gera menos incerteza e gera menos dúvida e menos pânico em relação ao, nesse caso do Brasil, né? Porque a gente passou por um momento aí de conflito, abaixo juros, e demorou um pouco para baixar, né? E justamente essa autonomia do Roberto Campos, né, do Banco Central, trouxe uma saúde para a estabilidade financeira do nosso país. E sim, na pandemia, o que aconteceu, né? Para explicar um pouco de aquecer e desaquecer a economia. Toda a economia global foi um pouco congelada, vamos usar esse termo, né? Vendas parando, N tipos de comércio, turismo, vendas, tudo muito congelado por conta da calamidade que a gente viveu, né? Então, o governo, ele tem a obrigação de intervir nisso. Não o brasileiro, né? No mundo inteiro. Por que isso? Porque o governo tem a obrigação de arrumar a casa, arrumar o nosso país. E falando, economicamente falando, abaixando os juros, né? Que a gente chegou a uma taxa de 2, muito rápido. Foi não lembro de quanto estava agora, desculpa, para 2, num piscar de olhos, justamente para gerar liquidez na economia. O que é gerar liquidez? É uma pessoa ir lá e comprar alguma coisa, a Selic, ela é a taxa básica de juros. Então, ela serve como uma régua para as outras taxas na nossa economia. Se a taxa está 2, um banco, uma empresa vai cobrar um juro, sei lá, de 4. Então, as pessoas tendem a gastar um pouco mais, tendem a pegar mais empréstimo. Sim, felizmente falando, algumas pessoas, infelizmente falando, a pandemia foi ajudou algumas pessoas, né? As pessoas que trabalhavam de casa, empresas de logística, porque teve o e-commerce, enfim. Essas empresas acabaram não se ferrando muito, vamos colocar assim. Elas conseguiram vender muito mais. Por quê? Porque esse comércio foi voltado, né? Foi dirigido para essas áreas, então pessoas consumiram dessa maneira e os juros estava ali, mais baixo. Só que aí eu não lembro também, aí eu não sei se vocês vão se lembrar que para final de 2020, comecinho de 21, a inflação começou a bater na porta. Não sei se vocês lembram do preço do arroz, que tipo,
ficou lá em cima. Isso também é muito interessante de analisar e eu já digo por quê. Mas aí o governo entra aumentando um pouco a taxa de juros. Ele fala, opa, a galera está gastando, as instituições estão emprestando, e se tiver muito dinheiro, explode. Isso vira uma bolha, ou isso vira um ciclo vicioso, sem fim, que se piora. Então ele entra intervindo, aumentando os juros. E isso o Brasil fez muito bem. Ele controlou a inflação, claro que houve, mas ela foi controlada. Ela foi, através da política monetária de subida de juros, ela foi controlada. Tanto é que o Brasil foi o primeiro país a estagnar. A gente chegou ali na máxima de 13,75, eu acho. Chegou ali, ficou por muito tempo. E aí sim começou a baixar. Então, isso mostrou a autonomia do Banco Central e como ela fez bem no meio do caos, né? E aí, contextualizando muito também das soluções que a gente vai pensar, a gente vai ter como ponto de partida duas medidas do governo atual que foram feitas em prol da questão dos juros, mas mais daquele, além dessa Selic, mas principalmente em relação ao spread bancário, que foi até o que o Arthur mencionou agora. Se os juros tá em 2, ele falou que o banco pega esses juros pagando 2 de juros, só que ele repassa ou vende, digamos assim, para a população, empresas, mas vamos trazer aqui até mais no contexto agora da população, pessoa física, a 4. Só que muitas vezes, trazendo para hoje, então, que está 11,25, o banco vai repassar, às vezes, muitas vezes tem alguns que vão repassar para 30%, 40%. Se você pegar um cartão de crédito, chegava até os juros ao ano, mais de 400% ao ano. Então, ali, e aí trazendo um pouco do porquê, às vezes é muito demonizada essa questão dos juros, e mais no Brasil, porque ela acaba criando muita dívida para a população física, assim, pensando. Então, população para a pessoa física, que acaba com um cartão de crédito ou LIS lá, sabe, da vida, que você pega e aquilo vai se acumulando, vira uma bola de neve e acaba sendo uma dívida que você fica muitas vezes travado e ao invés de injetar esse dinheiro na economia, você acaba tendo que ficar pagando aquela dívida, pagando, e os juros vai recriando essa dívida e você pode muitas vezes ficar estagnado nisso. E um outro ponto também que é uma via que tem muita gente que critica também, acho interessante trazer aqui, desse lado dos juros do mal, é quando a questão, principalmente quando a Selic está alta, do rentismo, digamos assim. Então, tem muita gente que critica que quando você bota os juros muito alto, ele, além das pessoas pegarem mais dinheiro, quem tem dinheiro vai ter como ponto mínimo, digamos assim, os juros. Então, vamos supor, eu tenho R$ 1.000, e aí os juros está lá nos 11,25. Ao invés de eu ir abrir uma sorveteria, eu vou pensar, pô, mas essa sorveteria ela vai me render mais do que 11,25% ao ano? Talvez não, difícil, é mais risco. Será que eu vou fazer toda a função de criar uma sorveteria? Não, eu vou emprestar para o governo, deixar lá no tesourinho, rendendo 11,25 por ano. E aí acaba meio que muito dinheiro ficando preso e não entrando na economia de fato. E aí, que é o que uma via que critica, que seria o rentismo da galera que diz, o pessoal está na praia, deixou o dinheiro lá no Selic, e aí isso não movimenta a economia. E aí essas duas medidas, então, só para a gente ter como ponto de partida, que seria a primeira, do teto de juros, que já está valendo. Então, o governo estipulou que o teto para os cartões de crédito, então, os bancos cobrarem em dívidas junto ao rotativo do cartão de crédito, então é você atrasar uma parcela, vence todo dia 15, você não pagou e deixa lá, esses juros pode chegar ao ano somente até um teto de 100%, ou o dobro da dívida. E, entrando na linha dessas medidas, foi feito também um programa do Desenrola, que veio justamente de diminuir os bancos renegociarem com a população essas dívidas que existem para meio que desafogar a população e estimular o pessoal a ter aonde estimular então o pessoal a gastar esse dinheiro e injetar mais na economia. E aí só trazendo alguns dados, o Brasil tem 71 milhões então de brasileiros em inadimplência, segundo o Serasa, sendo destes 20 milhões com pendências com bancos e dívidas de cartão de crédito. Então, a gente vai trazer muitas das nossas propostas e ideias, segundo aqui também, tanto disso,
tendo como, será que essa é a melhor alternativa? Então, você botar um teto de juros e o quanto que o mercado por si só vai se movimentar diante disso, como da própria taxa Selic, como é que você baixa, só pensando, a gente vai tentar de forma criativa ver propostas em relação a isso. Vamos começar? Eu vou começar então com um ponto, a gente fala um recap aí que a gente falou de os juros é o preço do dinheiro, né? Então, se tem muita gente querendo emprestar, ou seja, muita oferta de dinheiro, os juros vai cair, com menos gente querendo pegar emprestado, né? É que nem o preço da economia que tem uma oferta e uma demanda, assim como qualquer outro tipo de serviço e de produto. Então, quando tem muita gente querendo emprestar, muita oferta, ele baixa. Quando tem muita gente querendo pegar emprestado, que é muito o caso do Brasil, tem muito as pessoas querem, precisam pegar emprestado, aí os juros aumentam, por justamente oferta e demanda. Então, um ponto que é fundamental é a maior instituição que pega dinheiro emprestado no Brasil é o governo. Então, o governo do Brasil é muito endividado. Então, acho que um ponto inicial, quase que, sim, necessário, é justamente o governo ele diminuir a sua dívida para ter menos gente querendo pegar emprestado, no caso, menos o governo querendo pegar emprestado, e com as mesmas pessoas querendo emprestar, a gente já consegue aliviar um pouco esses juros no longo prazo, claro. Então, acho que a minha, não é bem ideia de segunda, acho que seria uma ideia boa de sabadão, que é o governo diminuir a dívida dele para reter essa balança aí de oferta e demanda. João e Felipe, vocês falaram duas coisas assim que me chamou a atenção, que foi muito boa. Vou pegar do Felipe, que ele foi dito um pouco lá atrás, que foi o exemplo dos R$ 1.000 numa sorveteria ou investido. Cara, isso foi a cereja do bolo do que eu falei lá atrás da taxa de juros, né? De aquecer e desaquecer a economia. Isso é custo de oportunidade. Porque vamos pensar um pouco grande. Vamos pensar grande. Eu sou um puta investidor, tenho uma grana assim para investir no que eu quiser. Aí a taxa de juros está lá, 15. Vamos falar 15, né? Cara, você acha mesmo que eu vou colocar 10 milhões num negócio que vai me dar dor de cabeça com funcionário, mão de obra, matéria-prima? Olha como a gente tem que ir longe. Imposto. Ou eu vou deixar 10 milhões rendendo a 15% ao ano? Que eu só vou pagar ali o imposto sobre os meus dividendos ou cupom lá que você recebe e não vou ter dor de cabeça. Não vou ter que trabalhar. Isso é custo de oportunidade. Agora, se o juros está a 2, fala, puta, eu vou deixar esses 10 milhões lá parado para ganhar 2%. Ah, vou abrir um negócio, vou ter uma dor de cabeça e vou tirar 20. Sabe? Isso é muito, muito importante. Achei uma cereja aqui um pouco no bolo do que eu falei. E, João, o que você falou agora, diminuir o endividamento do Brasil. Eu vou falar um número aqui que eu não sei quão específico e quão certeiro eu vou ser. Mas, se eu não me engano, no ano de 22, custaram aos cofres públicos em torno de 55 milhões bilhões só para pagar dívida de juros. Porque estava alto, estava 13 e pouco. Então, assim, é custoso. Porque, beleza, o governo pega um dinheiro, mas ele tem que pagar. Ele tem que pagar por isso. É custoso, é dinheiro que a gente tem um PIB aí tivemos o último PIB de 1,9 tri, né? É o PIB da Califórnia. Ou seja, olha quanto do nosso PIB, porque isso é tirado da receita, vai para pagar juros. Que poderia ser investido em outras coisas, não, investido, porque isso foi só para despesa, certo? Então,
fiz esses 2 complementos do que vocês falaram. E uma das ideias que eu tive aqui, ela não é muito... Eu não acho ela utópica. Acho ela muito, muito fazível. No começo do podcast, o Felipe me introduziu falando o seguinte: o Arthur aqui, formado em economia, corredor, crossfiteiro. Sim, eu sou um amante do esporte e tem um cara que eu não conheço, infelizmente, é um empreendedor do mundo do esporte, que ele chama Nick Bare. Ele é americano. E eu acho que os americanos fazem algumas coisas que, infelizmente, não dá para copiar porque aqui é outro cenário. Esse cara criou uma empresa, já tem 10 anos no mercado, é uma empresa de suplementos. E ele começou, se eu não me engano, no 3º ou 4º ano de faculdade dele, através do microcrédito que algum banco lá americano fornecia somente para estudantes. E eu ouvi ele contando a história: uns amigos meus pegaram $20, 20 mil, 30 mil dólares, compraram um carro para ir para a faculdade, para o trabalho, ou deram entrada num AP, eu peguei e botei nessa minha empresa. Opa, isso aí é microcrédito com juros baixíssimo para alguém que está nos seus 20 e poucos anos, nós, que está com sangue no olhar, que quer trabalhar, quer empreender, ele já pagou essa dívida, tenho certeza, já pegou outras muito maiores, ou seja, esse cara, através de ferramentas não, coisas que tinham disponíveis para ele, ele fez muito mais. Ele pegou crédito a um juros muito baixo, porque foi nos Estados Unidos e foi para estudante, que juros é baixo lá. Ele investiu, ele empregou. Então a minha ideia, uma das minhas ideias aqui, uma sugestão, é o microcrédito entre instituições privadas e universitários. Eu acho que muita gente ia fazer besteira e não ia dar certo. Mas um que desse certo ia pagar pelos outros e geraria emprego, geraria bem-estar social, porque essa pessoa provavelmente vai ter um produto, vai resolver algum problema. Então você não está só deixando o cara comprar um carro, não, você também está ajudando o empreendedorismo através do crédito. Isso vai ser pago, porque o juros está aí para isso, de uma maneira não abusiva. Então, essa é uma das minhas sugestões. O microcrédito entre o setor privado, banco, alguma coisa, e o universitário. Isso hoje no Brasil ainda não tem muito, não tem. O crédito para estudantes. nós, jovens, acaba sendo... O crédito, eu não estou falando de estudante, estou falando de jovens agora. Pode ser um pouquinho maior por causa do score. Né? Pensa, nós que estamos na nossa casa dos 20 e poucos anos, a gente pegaria crédito a X. Agora imagina um cara que tem, não é muito diferente, mas uns 30 e poucos, que está consolidado no mercado de trabalho, já trabalha há uns 10 anos, ele tem um score para pegar crédito muito mais alto. Agora, o crédito universitário no Brasil, ele não é muito forte. Existem algumas instituições, eu sei que o Santander, não vou falar com certeza, mas eu sei que o Santander tem um programa parecido, tá? Só não vou falar com tanta certeza para acabar não falando besteira, mas eu sei que eles têm. Mas assim, estimular isso, ainda mais agora, que a gente está numa onda de empreendimento, estamos numa onda de e-commerce. Assim, isso é uma ideia abstrata, mas há muito de ser estudada, e essas grandes instituições fazem isso. Eles têm total conhecimento para fazer isso. Eu acho que o microcrédito traz o retorno para a instituição? Traz. Só que ela traz bem-estar social dentro de alguns segmentos. Eu posso explicar um pouco mais sobre isso, Fê? No sentido assim, existe investimento especulativo e investimento produtivo. O especulativo é você pôr R$100 e deixar render. O produtivo é você pôr R$100 e fazer alguma coisa com o dinheiro.
fazer, sei lá, lembra da Bike Yellow? Ah, não, é daqui de São Paulo. A Bike Yellow era uma empresa de bicicleta elétrica, não, de bicicleta que as pessoas alugavam para andar. Hoje tem a Bike do Itaú. Então, isso é um investimento produtivo, que gera algum bem-estar, alguma produção. E me veio aqui, Arthur, primeiro comentando a ideia de segundo ali do Arthur, tem um livro que é o Zik Economy, que ele traz sobre a geração Z, tentando explicar ali os primeiros pontos que já teria de estudo em relação à geração Z, que é muito recente, mas trazendo já ali sobre o Covid, ser um evento marcante. E aí ele traz sobre uma questão, um fenômeno que vai vir a ocorrer, que é quanto essa geração já estar começando a estar economicamente ativa, então existindo uma janela de oportunidade ali para os bancos, quais serão os bancos dessa nova geração que está chegando, e muito também pensando pela transferência de renda que essa geração vai começar a vir a receber conforme os seus avós ou as gerações passadas vinculadas a elas começarem então a não estarem mais aqui, falecerem e esse dinheiro migrar para essas gerações. Então existe essa, vou dizer, disputa de bancarizar essa geração, e aí me vem muito ligado a isso. Veio ali na hora você falando de o quanto isso também pode ser uma estratégia para os bancos, pensando ele só estrategicamente, então, de estar ali a longo prazo para ser justamente o banco dessa galera. Poxa, eu dei um microcrédito aqui, na boa, sem juros abusivos, você vai ficar ali junto comigo, vai ser um parceiro, e conforme até o seu próprio negócio vai crescer, então, dei microcrédito para 100, dos 100, 40 negócios deram certo, 40%, são 40 que vão estar ali com dinheiro vinculado à minha instituição. Então, pensando a longo prazo, é uma boa estratégia para todo mundo, inclusive para o banco pensando em negócios mais assim. E aí, complementando do João em relação aos gastos, só trazer um dado que eu não trouxe no início, que há muito desse lance da inflação, dos juros, dos países não terem muito esse controle, e os seus bancos centrais, está muito ligado à dívida externa, e que foi algo que estava muito preso ali ao Brasil também, principalmente no século passado, FMI, lembra a crise do petróleo, defaults, que é não pagar dívida, dizer que não vai conseguir pagar, e a gente, hoje em dia, conforme mais desse século, última década ali, conseguimos lidar melhor com essa dívida externa, sendo já credores, então hoje nos devem, digamos assim, e manter ali reservas internacionais em dólar significativas a ponto da gente poder ter uma segurança e trazer mais segurança em relação à nossa economia. E aí, só fazendo uma analogia, hoje um dos grandes problemas da Argentina e ela ter perdido a mão ali, ou junto à inflação, a sua moeda, é muito por conta dela não ter tantas reservas, tanto que a gente vê o lance do dólar ou taxas de câmbio que a Argentina criou, de várias taxas de câmbio, tem a taxa de câmbio Coldplay, criaram, teve até a taxa de câmbio de figurinha da Copa, acredito eu, Panini, foi, não sei se é meme ou se realmente teve isso, mas justamente por estarem devendo, tendo que pegar dinheiro do FMI, enfim, ficarem com essa questão, faltar dólar e tudo mais. E aí a minha ideia de segunda que eu vou trazer aqui, aí vocês podem me corrigir se faz sentido ou não, seria de justamente, então vou complementar com a doutora ali, desde disponibilizar os microcréditos ou dos bancos não praticarem um juros abusivo junto a pessoas físicas, principalmente, essas do cartão de crédito. Então, a gente teve até ultimamente, começou a bombar ali no Twitter, muita gente trazendo dívidas junto ao Nubank, que é até um dos bancos símbolos aí da nova geração de bancos, e que veio para revolucionar o mercado, acabar com os bancões, justamente galera com dívidas no cartão de crédito, que foi deixando, acumulando, ficou desempregado, não pagou, e que elas tiveram um valor ali exorbitante, teve uma ali principalmente, que foi a que viralizou de fato, que ela tinha R$2.000 ali em 2021, e essa dívida chegou a quase 1 milhão, 900 e poucos mil. E aí o que seria? De ter incentivos fiscais, então, por parte do governo, ou aliviarem algumas coisas, sejam impostos, ou enfim, ou facilitar que um banco seja criado aqui, que no Brasil também tem muitas barreiras de entrada, então, para você criar um banco aqui, do que em relação aos Estados Unidos. Enfim, dá para fazer uma analogia até com o mercado de aviação, então você tem menos bancos, menos companhias aéreas, meio que acaba, o pessoal ali pode conseguir fazer
uma espécie de vou dizer oligopólio, mas conseguir controlar o que eles vão cobrar ali de juros. Então, seria dar esses incentivos fiscais para aqueles bancos que disponibilizarem créditos mais tranquilos ou não abusivos. Ou então, para aqueles que disponibilizarem microcréditos para estudantes. Os bancos que começarem a agir diferente ou tentar baixar esses juros que são repassados principalmente para a população ou até mesmo para empresas, e aí ali o governo, enfim, o Banco Central, ver isso, opa, vocês estão fazendo isso, então a gente vai aliviar para vocês aqui. Ou, vocês querem, então os três aí vamos criar o banco de segunda, e vocês vão, a gente quer criar, mas a gente vai pôr, a gente vai cobrar isso de juros. Então tá, então vocês não precisam fazer isso para criar o banco, por exemplo. Meio que ter esse jogo de toma lá da cá e ganha-ganha, sabe? Não sei se faz sentido. Entendi, sim, Fê. Justamente, eu acho que isso entra com o microcrédito, porque o microcrédito, eu falo isso porque ele é micro porque você empresta uma quantidade de dinheiro baixa. O que é para um banco emprestar 15 mil reais? Mas uma taxa baixa, atrativa para quem está começando, já não começar endividado. Porque essa é uma realidade. Quantos negócios no Brasil, isso é também uma pauta que é muito falada atualmente, quantos negócios não começam e fecham as portas em 1 ano e meio, 1 ano? É justamente para as coisas serem um pouco mais duradouras, terem fluidez, se inserirem no mercado e ficarem. O que isso gera para a sociedade é muito. Eu tento pensar nisso. O que isso vai agregar na sociedade? Aí eu te falo como que isso se relaciona com o que você está falando. Tá bom, vamos falar. O banco privado X, ele não está aí para o bem-estar social. Ele está aí para o bolso dele. E eu não acho isso cruel. Só que quem tem que se atentar a isso? O governo. O governo pode criar isenções fiscais, tributárias para essas instituições. Exemplo, o governo cria, é igual quem doa no imposto de renda para instituições. É a mesma coisa. O governo cria uma isenção e um benefício para os bancos que derem o microcrédito. É um desconto de sei lá quantos por cento em imposto tal. Aí o governo tirou, tipo assim, ele não vai ter o trabalho de emprestar o dinheiro. Quem vai fazer isso é o terceiro, é o banco. Aí o banco empresta, o cara vai ter o dinheiro e vai empreender. Agora, olha como essa cadeia funciona dos dois lados. O banco solucionou um problema de bem-estar social através de um banco. Fez sentido essa cadeia? E vice-versa. Porque o cara se beneficiou, começou o negócio dele, pegou um juros barato, o banco recebeu os juros, sendo barato ou não deu prejuízo, e uma isenção fiscal lá, que seja. Tá vendo? Acaba todo mundo ganhando um pouco e a sociedade ganhando também com algum serviço ou bem. Eu vou aproveitar essa ideia e eu tenho uma ideia que vou só um complemento, que justamente as coisas darem certo, né? As pessoas conseguirem abrir as empresas delas darem certo, as pessoas conseguirem, enfim, mais as empresas fazerem investimentos e eles darem certo, tudo isso, os juros diminui o risco e faz com que os juros ele também diminua no longo prazo, né? Porque vai ter menos risco. E o Brasil, a gente sabe tem ali o risco Brasil, o custo Brasil, que a gente sabe que tem altos impostos, alta burocracia, altos insegurança jurídica, enfim, vários pontos ali que estão nesse tema aí do custo Brasil. E justamente a gente diminuindo isso, né, diminuindo burocracia, regulações, vai fazer com que mais coisas possam dar certo. Isso faz com que o risco de pegar juros diminua e claro, não é algo super automático, mas em termos de longo prazo faz também com que o juros diminua. Então acho que
Cara, isso é muito pensando num longo prazo, não é uma coisa assim que ano que vem já vai estar assim, mas que a gente vai construindo uma solidez para que as coisas vão dar mais certo e com isso os juros têm menos risco e é menor. Então acho que esse é um outro ponto aí do até o risco Brasil, o custo Brasil, ele também tem esse custo aí dentro, né? Aí, complementando, uma ideia de segunda que eu trouxe aqui também, que faria meio que a longo prazo, por conta do próprio mercado ali, então, os juros baixar e termos também em relação a mais das pessoas melhor lidarem ou melhor conseguirem pagar as suas dívidas criadas, então, pensando num juros abusivo de um banco aqui, mas estou trazendo até mais na perspectiva da pessoa física aqui, ou a pessoa física desde que comprou algo, emergência, ou até criando um pequeno negócio, que seria uma dinâmica, então, de selos de aviso ou de alerta em relação a quando esses juros são muito altos. Então, fazendo uma analogia aqui, hoje, agora no Brasil, a gente está tendo, não sei quem já começou a reparar, você vai no supermercado, vai lá numa seção de mais sucrilhos ou coisas mais condimentadas, digamos assim, está começando a ter mais explicitamente nas embalagens agora um avisinho lá em preto e cinza, ali que até acaba descolando das embalagens que são coloridas, mas está ali, ó, alto teor de sódio, alto teor de açúcar. Isso é algo que já foi implementado no Chile, a gente até já comentou aqui em um outro episódio, acredito que na segunda temporada, e que foi eficaz, e que com certeza vai ter os seus resultados positivos, impactos positivos, tanto da população, então, começar a repensar, pô, vou comprar isso alto teor de sódio, aí já veio um vídeo, isso até foi um vídeo que viralizou agora há pouco, de uma pessoa brincando justamente que ela ia tomar um café da manhã, e cada vez ela ia tomar um café, aí vinha na mente dela, ela botava um vídeo de alguém falando, o café faz mal, ela larga o café, ela comeu pão. Não, aí apareceu um vídeo, não coma pão, não sei o quê. Tipo, ela não conseguia comer nada porque sempre ia ter alguém falando mal daquilo. E aí, fazendo essa outra analogia, então, você pegar ali, sei lá, uma bolacha recheada, alguma coisa que vai ter o aviso, vai começar a trazer essa transparência, essa consciência que muitas vezes ficava mascarada, digamos, ou entre linhas. Que é o que eu acredito que muitas vezes fica em relação ao que os juros que serão cobrados quando uma pessoa vai financiar um carro, vai financiar um apartamento. A gente que está muito enraizado nessa cultura da casa própria, de ter que comprar uma casa, ter que comprar o carro, e faz empréstimo. Então, trazendo o que eu falei lá no início também muito sobre as pessoas estarem fazendo conteúdos mais sobre economia, educando. Então, tem muitas que a vertente falando sobre, é melhor alugar um apartamento ou melhor comprar um apartamento financiado? E aí ele faz a conta e no final das contas vale mais a pena, pensando naquele cenário ali, você alugar a casa por X anos para depois comprar à vista, juntando dinheiro nesse meio tempo, um apartamento, do que você financiar, porque você vai acabar pagando 3 vezes mais, você vai ficar, sei lá, 60 parcelas, não sei quantos anos, parcela de tantos mil por mês, e aquilo acaba virando uma dívida, às vezes você vai ficar aquilo, vai pagar, atrasou um pouco, você vai ver se você não saiu do lugar, você pagou não sei quantos meses, e a dívida está igual ou maior, às vezes. E aí pode ser confiscado, enfim. Então, para trazer essa consciência para a galera, ou essa transparência, porque muitas vezes a pessoa está numa emergência, ou ela está no automático, poxa, mas meus pais fizeram isso, todo mundo fez, eu tenho que financiar uma casa, eu tenho que sair correndo comprar um carro, como o Arthur falou, que teve o caso lá, trazendo os Estados Unidos, teve gente que o cara criou o negócio, teve gente que saiu comprando um carro, vai ver esse cara, e até trazer os Estados Unidos, foi no automático, porque, poxa, mas meu pai sempre contou a história que ele, mais novo, foi lá e saiu correndo comprar um carro, então eu tenho que comprar um carro. E aí, de repente, ter na agência bancária, na parte dos empréstimos, sei lá, um aviso, ou o selo, ou nos aplicativos, então, o aplicativo ali tem o alerta vermelho, alguma coisa dizendo, na partezinha, porque óbvio que hoje em dia tá bem bonitinho, bem fácil, faça seu empréstimo, é muito fácil, clica aqui, entra, um monte de coisa meio que atraindo, então, de ter que ter meio até lá cigarro, sabe, esse empréstimo pode vir os avisos, umas abas, você clicou, tem certeza? Tem certeza disso? Você tem certeza? Pode acontecer isso. Ou esse empréstimo, muitas vezes, pode te endividar. Meio que só para trazer uma transparência, um aviso, meio que o banco está ali, tem ciência disso, vamos jogar junto, e não meio que, não, vai, assina aí,
depois a gente vê, sabe? Então, poderia ser um caminho que menos empréstimos, de repente, uma parcela de empréstimos não seriam feitos, com menos empréstimos sendo feitos, logo o banco vai ter que baixar esses juros que está sendo cobrado para mais empréstimos serem aí sim feitos. E aí isso poderia ser uma maneira de aliviar, porque hoje, finalizando então a minha ideia com a analogia, pode ser que os alimentos tenham que diminuir açúcar, tenham que diminuir o sódio e essas outras coisas que estão em alto naquele produto, porque talvez a galera comece a comprar menos porque está avisando ali. E antes eu não via isso. Genial. Na hora que você falou sobre uma alerta de juros alto, ou de sei lá o que alto, na hora me veio o negocinho, o selinho que tem nas embalagens. Por isso que acho que se a gente assistir aqui, minha cara tava assim, ó, porque eu pensei na mesmíssima coisa. Achei interessante porque isso é alertar o consumidor. E puxo esse gancho para falar. Uma ideia que eu trouxe aqui, essa sim é a mais fácil, mas ela é a mais utópica de todas. É a educação financeira. Essa ideia, infelizmente, não é nova, infelizmente não é inovadora que eu trouxe, mas ela é utópica, porque isso muda a estrutura da base de ensino brasileira ou de qualquer lugar, né? Assim, você dando uma base acho que teria que ser ali numa faixa de pré-adolescente, adolescente, jovem adulto ali, 15 anos, é quando as pessoas vão pensando que elas vão querer trabalhar, faculdade, vestibular, final de escola, tá todo mundo transtornado. A gente sai da escola sem as menores noções. E se a gente teve isso na escola, a gente foi muito sortudo, porque não é toda escola que tem. Se alguém da nossa família nos contou isso, a gente tem muita sorte. Mas a gente tem que trabalhar, não pode trabalhar pela exceção, mas sim pela média. E a média das pessoas não tem isso. Então, a educação financeira, de imposto de renda, de uma dívida de cartão de crédito, de um financiamento, né? A pessoa vai lá, arruma o primeiro emprego, ganha, sei lá, 800, R$ 1.000, parcela um iPhone. Infelizmente, é uma realidade. Quem atira a primeira pedra aqui, quem nunca ganhou 500, R$ 1.000 e comprou alguma coisa totalmente inútil, pagou uns juros altos, eu já fiz isso. Também existe o calor, né, da gente ser jovem e querer comprar o que é nosso. É bonito isso também, a gente comprar as nossas coisas, mas tem que ter muita diligência. É muito bonito a gente comprar o nosso celular, o carro, uma casa, mas tem que ser feito da maneira correta, para isso não virar um fardo para a gente, para você não comprar algo que você não possa pagar e depois se desfazer e ainda ter que pagar um bolão em cima. Então, infelizmente, essa é a minha ideia da educação financeira, é utópica, é muito difícil, seriam anos de estrutura social para fazer isso acontecer, mas eu não podia deixar de falar isso. Brevemente falando, a educação financeira. Arthur, então eu vou te dar uma luz no fim do túnel, que talvez não seja tão utópica assim a tua ideia, que o estado de São Paulo, todas as escolas estaduais do estado de São Paulo, elas começaram a partir da quinta série, se eu não me engano, ou seja, bem jovem, quinta série do fundamental, começaram a ter educação financeira, todos os anos têm até o terceiro ano. Então, assim, eles têm e chegam em uma série, chega a ter duas aulas por semana de educação financeira. Então, assim, o estado de São Paulo aí tá com o secretário de educação, um cara é muito bom, Renato Feder, e ele já revolucionou a educação no Paraná, deixou como no primeiro como índice de educação no Brasil, o Paraná, e agora tá em São Paulo e colocou a educação financeira e, cara, talvez a gente venha a observar os frutos aí essa educação financeira
por as crianças das escolas estaduais aí, desde a sexta série. Então é uma luz no fim do túnel aí que acho que talvez não seja tão utópica a tua ideia. Maravilha. Isso é legal de saber, eu não sabia não. Então, um pouquinho de alívio. Essa da educação e de trazer para a grade escolar, né, é a principal ali, óbvio que a gente ia trazer sobre, que é a mais longo prazo, mas é a mais eficaz, digamos, é o pessoal entender, e muito do que eu trouxe primeiramente ali de estar bombando conteúdos hoje em dia online, então digital, sobre essa vertente então de dinheiro e educação financeira, é justamente por esse gap, esse vão que existe, que foi deixado na educação no Brasil em relação a isso. Então tem muito ainda pessoal discutindo, comentando, traz vídeo de brasileiro que está estudando nos Estados Unidos no colégio e vai mostrar como é um dia. Eu lembro que discutido isso e mostraram, era um vlogzinho. Aí o garoto mostra ali e aí eles tinham uma aula, todo mundo sobre, sabe, bolsa de valores, estavam comprando ação, uma aula totalmente assim prática até, e ali sobre o mercado financeiro, mas mais da bolsa. E a gente trazendo para a gente que estudamos em colégios muito bons e que não tivemos isso, ou talvez uma palestras que seja, pegando ali, tem um exemplo do João, já prático, já enraizado, digamos, então da quinta série até o terceiro ano, mas trazendo então para o lado tópico ali do Arthur, de repente onde seja mais difícil, onde não foi feito isso, que pode começar um pouquinho então, mas tem uma palestra, ter ali o dia temático, ou enfim, que crie um turno inverso novo, bota mais dia, até quanto mais coisa criar, até porque não existe só esse vão deixado, tem muitos mais outros temas que têm que ser incluídos nos colégios para pessoas estarem estudando, os alunos, e aí quanto mais tempo ficar no colégio, melhor ainda nessa fase, mas que sejam feitos aos poucos. E aí só um outro ponto que me veio aqui, que também pode ser uma vertente que populariza isso, sobre manejar com dinheiro, dívidas, juros, tudo que a gente está comentando, foi do futebol, que é até um tema que a gente está trazendo muito aqui sobre, que hoje muito se discute as dívidas do clube. Então, se a gente pegar um Corinthians, que é a segunda maior torcida do Brasil, hoje muito se fala o quanto o Corinthians está endividado, e agora se discute mais isso. Antes, talvez, era um troço, passava batido, ninguém estava preocupado se tal time devia tanto. Agora isso vem em pauta e gestão, e o quanto deve. Ah, não pode. As pessoas, às vezes, ao invés do torcedor ficar pensando, não, tem que sair contratando, então já tem gente que fala, não pode gastar, tem que segurar, coisas que antes você não discutia, e que acaba trazendo a importância ou até uma malícia ali em relação a isso, e que pode ser uma via explorada também para colégio, enfim, mas me veio isso de, poxa, olha como que está em alta, está popular isso, porque no futebol trouxe para a pauta do futebol, as pessoas estão discutindo dívida de clubes, quando antes não, a SAF agora que entra, por que tem SAF, então, que antes talvez passava batido, assim. Feito, gente, acredito então que fechamos aqui, muito boas ideias, tentamos trazer desde o explicadinho um pouquinho, conceitos básicos, até já exemplos do que está acontecendo agora, do que aconteceu lá atrás. Óbvio que ficou faltando muita coisa, e aí você também escutando aí a gente, vai surgindo coisas que a gente não comentou, de repente você fica, meu Deus, falem disso, não falaram, não acredito. Então interage conosco e traga também você a sua ideia de segunda categoria para como baixar os juros no Brasil de modo sustentável, e comente ali tanto no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio, no nosso Twitter também lá, @ideias de segunda. E para conhecer o Arthur aí também, ele deixou o arroba dele, a gente vai deixar na descrição para conhecer e agradecer, né, Arthur? Obrigado aí pela participação, agregou demais aí com seus conhecimentos econômicos, muitos práticos, tanto teóricos como práticos. Quem agradece sou eu, gente. Muito feliz em participar desse bate-papo. De verdade, me senti muito confortável aqui. Bati um papo com o Fer, que eu já conheci o João. E foi muito top. Tamo junto. Agradeço. Isso é uma coisa que eu pedi há muito tempo para Deus. Eu quero ser um economista, eu quero ser um atleta e quero fazer parte de projetos que possam propagar conhecimento nessas duas áreas, do esporte e do meu curso, que é na economia, que eu quero puxar
as duas coisas juntos comigo. E vocês me deram essa oportunidade. Valeu mesmo. Arthur, muito obrigado. Foi realmente agregou muito no nosso papo aí, com muito conhecimento e base. Então, muito obrigado. E, pessoal, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Até a próxima segunda. É isso aí. Bom segundou e até a próxima segunda com mais ideias de segunda categoria. Valeu!